Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje, falando sobre como podemos ampliar no Brasil as doações de órgãos e tecidos. Quem conversa conosco sobre este tema é a doutora Tainá de Sandes. Ela integra a diretoria da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, é médica nefrologista. No bloco anterior, nós já falávamos sobre essa mudança que houve no Brasil. Então, no passado, se apareciam alguns documentos, como, por exemplo, o RG, a carteira de motorista, se a pessoa era ou não uma potencial doadora. Hoje é realmente o consentimento da família o fator decisivo, aquele que diz se de fato a pessoa vai ter seus órgãos doados ou não. Com relação a esse entendimento que as famílias têm sobre em que possibilidades a pessoa pode doar órgão ou não, quais são os tipos de confusões mais frequentes que vocês médicos que se dedicam ao tema observam? Será que, por exemplo, há uma clareza das pessoas com relação a essa diferença entre o que seria um estágio de coma e a morte cerebral? Isso é muito importante porque um dos motivos de recusa, como a gente tinha falado, um dos motivos de recusa é a família não saber se o paciente seria doador em vida. Mas existem outras causas de recusa. Toda vez que uma família recusa, a gente tenta entender sem insistir por quê. E hoje a taxa média é de 50%? 47%, o último levantamento do Brasil. E o que a gente tem observado é que um dos motivos, é a família não acreditar no processo, ou não conhecer o processo. E é por isso que aí a imprensa tem um papel muito importante, porque toda vez que acontece um caso de doação e isso aparece na mídia, a população tem a oportunidade de conhecer como que realmente é o processo, porque é um processo um pouco longo e complexo para quem é leigo e pode eventualmente não entender. E isso começa com o diagnóstico da morte encefálica, né? Então, os critérios de morte encefálica, para não ter nenhum tipo de dúvida ou de confusão, eles foram regulamentados pelo Conselho Federal de Medicina, lá nos anos 90, de forma que é o Conselho Federal de Medicina quem diz para a gente exatamente quais são os critérios para você chamar esse paciente de um paciente com morte encefálica, que é uma morte absolutamente irreversível. Apesar do coração estar batendo e o paciente está respirando através de ventiladores, uma vez que você desconecta o paciente do ventilador, o coração vai parar de bater e ele vai morrer. Quando a gente chama de morte encefálica, isso é um processo absolutamente irreversível, é totalmente diferente do coma. O coma é quando o paciente está inconsciente, e aí tem vários graus de coma, ele pode estar totalmente inconsciente, mas o cérebro dele ainda funciona. E a gente consegue diagnosticar isso através de testes clínicos e testes de exames complementares também. Então, quer dizer, mesmo que a pessoa fique, então, durante anos, acontece, em coma, ainda assim, ela não é uma candidata à doação de órgãos? Não, se ele estiver em coma sem morte encefálica, ele não é candidato. E existem exames. Então, aqui no Brasil, o processo é ainda tão rigoroso que, além do médico ir lá, aliás, são 2 médicos que vão em momentos diferentes fazer o teste para testar essas funções cerebrais, falar o cérebro não funciona. Existe a necessidade de um exame complementar, que pode ser uma angiografia, ou um eletroencefalograma, ou um ultrassom Doppler, que vai lá testar se o cérebro tem fluxo sanguíneo ou se tem atividade elétrica. E só diante desses 2 exames, dos dois médicos, mais o exame complementar, é que a gente pode dizer que o paciente está em morte encefálica. E uma vez que ele esteja em morte encefálica, se não tiver a doação ou nada for acontecer, o paciente pode ficar alguns dias ainda nesse processo, ou ele pode falecer espontaneamente, mas hoje o CFM já regulariza que se a família não for doar e não há mais o que fazer do ponto de vista médico para esse paciente pode ser desligado dos ventiladores uma vez que ele está morto. Então, a morte encefálica é uma morte. O fato do coração estar batendo não significa que o paciente está vivo. É a ação dos aparelhos. É a ação de drogas, né, de aparelhos e de medicamentos, que é só para manter o sangue. É muito importante que o paciente, uma vez que ele seja um doador, que a gente mantenha ele no melhor jeito possível, para que os órgãos sejam bem perfundidos, para que os órgãos fiquem ali funcionando até a gente poder retirar, uma vez que esses órgãos vão ser implantados em outras pessoas, né? Mas o cérebro dele não vai mais funcionar, por isso é morte, né?
Bom, a doutora mencionava, então, vários cuidados absolutamente necessários, né, para certificar-se que aquele paciente, de fato, está morto e, portanto, em condições de doar os seus órgãos. Agora, pensando nas etapas que vêm a partir daí, quais são as questões que podem ser aprimoradas ou estão sendo melhoradas que garantem uma doação mais ágil? Afinal, para a doação de órgãos e tecidos, o fator tempo é decisivo. Em um país com dimensões continentais, um grande trânsito, por exemplo, como é o Brasil, ele tem desafios importantes nessa área. Perfeito, isso também é muito importante. Vai depender, alguns órgãos podem ser transplantados com até 48 horas de isquemia. Córnea, por exemplo, é um órgão que a pessoa já pode ter, inclusive o coração ter parado, dá para transplantar. O rim é um órgão que você transplanta aí com 24 horas, 30, 36 horas, mas o coração, por exemplo, o pulmão, o pâncreas, são órgãos que precisam ser transplantados rápido. Daí é muito importante essa conexão entre o hospital onde o paciente está e as equipes que vão fazer o que a gente chama de extração, que é a cirurgia de retirada. E aí as secretarias estaduais de saúde têm um papel muito importante em dar subsídios para ajudar esse processo, né? Então, agilizar o exame complementar, então fazer com que esse exame chegue lá mais rápido, esse exame seja feito sem demora. Uma das estratégias é a implantação, estados como São Paulo, por exemplo, são muito grandes, a gente divide o estado em regiões e cada região existe uma OPO, que é uma organização de procura de órgãos, que fica responsável por aquele hospital, que fica na sua região, para evitar, por exemplo, que o hospital da região seja na região sul e a OPO, por exemplo, seja na região norte. Então, a pessoa vai demorar 2 horas só para chegar lá. Então, a gente regionaliza a cidade para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E isso agiliza bastante o processo. Então, a OPO tem um papel muito importante nessa situação. Uma outra medida muito importante que agiliza esse processo é a implantação dentro do próprio hospital de comissões intra-hospitalares de doação. Esse foi um modelo na Espanha, isso funciona muito bem, esse modelo espanhol, e a gente tentou importar algumas dessas estratégias. Então, o fato de ter no hospital uma pessoa que faça parte da comissão de transplante é extremamente importante para identificar o potencial doador e comunicar a OPO. Doutora Tainá, gostaríamos de agradecer, em nome da Legião da Boa Vontade, a presença da ABTO, a sua presença aqui hoje. Sejam sempre muito bem-vindos. E, para finalizar, fazer esse convite à população para que todos nós também coloquemos esse assunto em pauta com as nossas famílias e possamos, assim, nos habilitar a salvar vidas. Afirma o criador do programa Sociedade Solidária, o jornalista Paiva Neto, diretor-presidente da LBV, em artigo intitulado Um Exemplo Notável, publicado na imprensa brasileira e internacional, ao se referir à generosidade das famílias que autorizam a doação de órgãos. Ele escreve o seguinte: são atitudes com esse grau de desprendimento e de solidariedade que nos dão ânimo para prosseguir acreditando na melhoria de cada indivíduo. A caridade transcende o ato de oferecer um pão. Eis o indispensável ensinamento. Somente o amor legítimo liberta-nos das algemas do rancor, que nos provoca uma série de enfermidades psíquicas, físicas e, consequentemente, sociais. E com essa reflexão, nós finalizamos mais essa edição do programa Sociedade Solidária, abrindo também, doutora Tainá, as suas considerações finais. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a oportunidade. É muito importante que a imprensa dá oportunidade para que esse tema fique sempre à tona, né? Esse assunto não morra nunca. Então, relembrando, cada doador, cada pessoa que falece pode doar seus órgãos, pode beneficiar uma quantidade enorme de pessoas, uma vez que nós podemos doar um rim para cada pessoa, fígado, pulmão, coração, córnea, ossos, pele, enfim. E isso pode beneficiar uma série de pessoas que estão passando por situações terminais. Alguns têm alguma alternativa, como o renal crônico, por exemplo, que tem a alternativa da diálise, mas outros não têm alternativa, como, por exemplo, a pessoa que está esperando um transplante de coração ou de fígado. Essa é a única a única chance que ele tem é receber um órgão transplantado. Mais uma vez agradecemos. E esse tema, a doação de órgãos e tecidos no Brasil, é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. Hoje conversamos com a doutora Tainá de Santos, médica nefrologista e integrante da diretoria da ABTO, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. A você que nos acompanhou hoje, o nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.